Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Gente, se cuidem. Esse final de semana não foi fácil. Perdemos duas pessoas bem conhecidas nossas, um amigo de infância, de adolescência, uma pessoa extraordinária, deixou um filhinho, esposa, com 44 anos de idade. E o nosso pastor Jademir, que Deus tomou para si, em função dessa doença terrível. Então se cuidem, tá? Vamos falar um pouquinho da aula de hoje. A atividade de hoje vai estar no final do vídeo, eu vou dizer o que é que vocês vão fazer, tá certo? Eu vou dar uma diminuídazinha aqui na tela, tá? Para nós irmos para o nosso slide, tá? A gente fez uma alteração, ficou um negócio bem bonitinho, tá? E vamos falar sobre a história do teatro, tá certo? Bom, a história do teatro ela passa através da Grécia Antiga, tá? Ela surgiu nas festas chamadas de festas dionísicas, dionisíacas, agora quase não sai, dionisíacas, realizadas em homenagem a um deus grego chamado Dionísio, que era o deus do vinho. Ele era deus do teatro e da fertilidade. Essas festas eram rituais sagrados, procissões, que duravam dias e dias e dias e dias seguidos. Aconteciam uma vez por ano, na primavera, período em que se fazia a colheita da uva para a produção do vinho naquela região. Tá certo? O teatro grego, que hoje a gente conhece, ele surgiu, segundo alguns historiadores, de um acontecimento bem inusitado. Foi quando um participante desse ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana, toda desenhada, com cornada, né, toda pintada, toda enfeitada e pendurada com cachos de uva. Sobe num tablado, tá, numa praça pública e diz: "Eu sou Dionísio". E todos ficaram bem espantados, tá? Ficaram bem espantados com a coragem dessa pessoa de se colocar no lugar de um deus, tá? De fingir ser um deus. Coisa que até então nunca tinha acontecido, pois o deus era para ser louvado, era alguém intocado, tá? Este homem se chamava Tespes, e ele é considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Ele arriscou transformar o sagrado em algo profano, tá certo? A verdade em faz de conta. O ritual do teatro, ele aconteceu pela primeira vez diante de diversas pessoas, e este acontecimento foi o marco inicial da ação dramática, tá certo? Bom, continuando, ele não só arriscou-se, né? Existem alguns paralelos socioculturais que vão desde o surgimento dos prédios teatrais, que eram construções feitas ao ar livre, formadas em encostas para facilitar o escalonamento das arquibancadas. E o prédio teatral grego, ele era formado basicamente de uma estrutura, vou dizer a vocês o que era, de uma estrutura de arquibancada, de uma estrutura de orquestra, de tumelê, de proscênio e palco, tá? A arquibancada era feita de pedras e sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Quem chegasse primeiro ia assentando, tá? Todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão, porque os teatros eles eram arredondados, então você tinha uma visão múltipla dos espetáculos, que tinham as tragédias, as comédias e as sátiras, tá? Olha aí como era o teatro grego, um formato aí do teatro grego. Veja que à frente tem-se o palco em uma estrutura e as arquibancadas aí em forma de meia-lua, tá? Bom, uma outra coisa que tinha nessas peças
era um espaço para a orquestra ou para um coro, tá? E também para dançarinos. Então, o tumelê era uma pedra fincada no centro da orquestra, destinada às oferendas para o deus Dionísio. O proscênio destinava-se ao corifeu, líder do coro. E o palco era constituído, era feito inicialmente de madeira e mais tarde passou a ser de pedra. Era um espaço destinado às exposições de cenários, para troca de figurino, das máscaras, das roupas. A gente pode encontrar diferentes vestígios dessa cultura, a gente aprofundando a questão do olhar estético. Tá? Bom, essa é a nossa referência bibliográfica. Vejam só, pessoal, nós tivemos os resultados da avaliação diagnóstica, tá certo? E, assim, com base neles, nós estamos focando os nossos trabalhos, né? Nós temos a turma aqui de artes para o segundo A e B. Não inclui a minha observação, não inclui o segundo C, tá certo? Tivemos aqui uma média de participantes 1% acima da média da rede, tá? Isso mostra uma taxa de participação, por exemplo, foi de 51%. A média da rede toda foi de 63%. Então, isso mostrou a falta de interesse de vocês do segundo ano em fazer a avaliação diagnóstica. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi o percentual médio de acertos nas questões relacionadas à arte. Tá? Foi de 50%. Metade das questões vocês acertaram, metade erraram. O que me chama bastante atenção. São 14 alunos com desempenho muito baixo. 5 alunos com desempenho baixo. Então, entre muito baixo e baixo, nós tivemos 19 alunos. Desempenho médio, aqueles que conseguiram acertar pelo menos 50% da prova, 22% foram 10 alunos. E 16 alunos conseguiram uma média maior. Tá? Da turma A, nós temos alguns destaques, como a Arielle Silva, que conseguiu 80% da prova. Tá? Nós temos também Estevão, Euler e Everton, que também conseguiram 80%. Nós tivemos ainda Manuela, Paulo Mateus e Rebeca, que conseguiram 80%. Tá? Então, esses alunos da turma A que conseguiram esse percentual. Da turma B, nós tivemos o Carlos Alberto, que conseguiu 100%. Parabéns, Carlos Alberto, ele conseguiu fechar toda a prova de artes. Andriane, com 80% das questões com acerto. José Lucas, que acertou 100% da prova também. Tá? Nós temos outros alunos que chegaram a 60%, 50%, 40%, e nós precisamos dar uma melhorada nesse percentual, gente. Por quê? Vou aumentar aqui a tela um pouquinho. Porque nós precisamos ter um bom desempenho, procurar, buscar, nos aprimorar, melhorar. Por quê, gente? Porque vocês estão mostrando um desinteresse muito grande. A maioria da turma não fez a avaliação. De um universo de alunos, uma pequena parte, 50%, um pouco mais de 50%, fez a prova, enquanto na rede toda 64% era a média. Então nós precisamos melhorar essa participação, tá? Sem falar melhorar na questão da avaliação em si, tá certo? A atividade de vocês será: vocês vão pesquisar sobre um dos teatros que existe no estado de Pernambuco. Então você vai pesquisar sobre um teatro. A gente tem em Caruaru o Teatro João Lira, a gente tem aqui em Recife o Teatro Princesa Isabel, a gente tem N teatros aqui. Então você vai pegar vai escrever um resumo sobre ele e vai tirar foto e mandar no WhatsApp da turma. Tá certo?
Essa é a atividade de vocês, deverá ser entregue até a sexta-feira, de forma legível, tá certo? Então, o pessoal que tem um garrancho aí, por favor, aprimore e com nome e turma, tá certo? Porque eu ainda não sou mãe de Ná, eu ainda não sou adivinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, fiquem com Deus e aproveitem para estudar, porque só através do estudo você pode mudar a sua vida e a vida da sua família, tá certo? Cuidem-se, continuem usando máscara, álcool em gel, levem a sério essa doença, porque ela está matando muita gente. Já foram quase 500 mil de brasileiros nessa vibe, né? Na falta de, não vou dizer que todos estavam faltando cuidado, mas que a doença atingiu, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus